Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 15º dia de batalha. Drona Vada Parva. Capítulo 192. Armas celestiais e Drona partem. Drishtadyumna luta ferozmente com ele. Sanjaya disse, vendo Drona cheio de grande ansiedade e quase privado de seus sentidos pela dor, Drishtadyumna, o filho do rei Panchala, avançou nele. Aquele herói tinha, para a destruição de Drona, sido obtido por Drupada, aqueles soberanos de homens, em um grande sacrifício, do transportador de libações sacrificais. Desejoso de matar Drona, ele agora pegou um arco concessor de vitória e formidável cuja vibração parecia o ribombo das nuvens, cuja corda era possuidora de grande força, e que era irrefragável e celeste. E ele fixou nele uma flecha ardente, parecendo uma cobra de veneno virulento e possuidora do esplendor do fogo. Aquela flecha, parecendo um fogo de chama feroz, enquanto dentro do círculo de seu arco, parecia com o sol outonal de esplendor grandioso dentro de um círculo radiante. Vendo aquele arco resplandecente curvado com força pelo filho de Prishata, as tropas consideraram aquela como sendo a última hora do mundo. Vendo aquela flecha mirada nele, o valente filho de Bharadvaja pensou que a última hora de seu corpo tinha chegado. O preceptor preparou-se com cuidado para frustrar aquela flecha. As armas, no entanto, daquele de grande alma, ó monarca, não mais apareceram ao seu comando. As armas celestes eram todas agentes vivos que apareciam ao comando daquele que sabia invocá-los. Elas abandonavam, no entanto, a pessoa cuja morte era iminente, embora invocadas com as fórmulas usuais. Suas armas não tinham se esgotado embora ele as tivesse disparado incessantemente por 4 dias e 1 noite. No término, no entanto, da terceira parte daquele 5º dia, suas flechas se esgotaram. Vendo o esgotamento de suas flechas e angustiado pelo pesar por conta de morte de seu filho, e por causa também da relutância de armas celestes de aparecerem ao seu comando, ele desejou pôr de lado suas armas, como requisitado pelas palavras dos rishis também. Embora cheio de grande energia, ele não podia, no entanto, lutar como antes. Então pegando outro arco celeste, que Angiras tinha lhe dado, e certas flechas que pareciam a maldição de um Brahmana, ele continuou a lutar com Drishtadyumna. Ele cobriu o príncipe Panchala com uma grossa chuva de flechas e cheio de raiva, mutilou seu adversário furioso. Com suas próprias flechas afiadas, ele cortou em 100 fragmentos aquelas do príncipe, como também o arco e estandarte do último. Ele então matou o motorista de seu oponente. Então Drishtadyumna, sorrindo, pegou outro arco, e perfurou Drona com uma flecha afiada no centro do peito. Profundamente perfurado com isso e perdendo sua presença de espírito naquele combate, aquele arqueiro poderoso, então, com uma flecha afiada e de cabeça larga, mais uma vez cortou o arco de Drishtadyumna. De fato, o invencível Drona então cortou todas as armas, ó rei, e todos os arcos que seu adversário tinha, com a exceção somente de sua maça e espada. Cheio de raiva, ele então perfurou o furioso Drishtadyumna, ó castigador de inimigos, com 9 flechas afiadas, capazes de tirar a vida de todo inimigo. Então o poderoso guerreiro encarro Drishtadyumna, de alma incomensurável, chamando à existência a arma Brahma, fez os corcéis de seu próprio carro se misturarem com aqueles de seu inimigo. Dotados da velocidade do vento, aqueles corcéis que eram vermelhos e da cor de pombos, ó touro da raça Bharata, assim misturados, pareciam muito belos. De fato, ó rei, aqueles corcéis assim misturados no campo de batalha pareciam belos como nuvens rugindo na estação das chuvas, carregadas com relâmpago. Então aquele 2 vezes nascido, de alma incomensurável, cortou as juntas dos varais, as juntas das rodas, e outras juntas do carro de Drishtadyumna. Privado de seu arco, e feito sem carro e sem cavalos e sem motorista, o heróico Drishtadyumna, caído em grande angústia, agarrou uma maça.
Cheio de raiva, o poderoso guerreiro em carro, Drona, de destreza imbatível, por meio de diversas flechas afiadas, cortou aquela massa, quando ela estava a ponto de ser arremessada nele. Vendo sua massa cortada por Drona com flechas, aquele tigre entre homens, o príncipe Panchala, pegou uma espada imaculada e um escudo brilhante ornado com 100 luas. Sem dúvida, sob aquelas circunstâncias, o príncipe Panchala resolveu dar um fim naquele principal dos preceptores, aquele guerreiro de grande alma. Às vezes se protegendo na cabina de seu carro e às vezes andando nos varais de seu carro, o príncipe se movimentou, erguendo sua espada e girando seu escudo brilhante. O poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, desejoso de realizar, por loucura, um feito difícil, esperava perfurar o peito do filho de Bharadvaja naquela batalha. Às vezes ele ficava sobre a canga, e às vezes sob as ancas dos cavalos vermelhos de Drona. Esses movimentos dele eram muito aplaudidos por todas as tropas. De fato, enquanto ele ficava em meio aos arreios da canga ou atrás daqueles corcéis vermelhos, Drona não encontrava oportunidade para atingi-lo. Tudo isso parecia muito extraordinário. Os movimentos de ambos, Drona e o filho de Prishata, naquela batalha pareciam a luta de falcões se movendo rapidamente pelo céu por um pedaço de carne. Então Drona, por meio de um dardo, perfurou os corcéis brancos de seu antagonista, um depois do outro, não atingindo, no entanto, os vermelhos entre eles que pertenciam a ele mesmo. Privados de vida, aqueles corcéis de Drishtadyumna caíram sobre o solo. Nisso, os corcéis vermelhos do próprio Drona, ó rei, foram libertados dos emaranhados do carro de Drishtadyumna. Vendo seus cavalos mortos por aquele principal dos Brahmanas, o filho de Prishata, aquele poderoso guerreiro em carro, aquele mais notável dos lutadores, não pôde tolerar isso. Embora privado de seu carro, ainda aquele principal de todos os espadachins, armado com sua espada, pulou em direção a Drona, ó monarca, como o filho de Vinata Garuda fazendo um ataque em uma cobra. A forma, ó rei, de Drishtadyumna naquele momento, quando ele procurava matar o filho de Bharadvaja, parecia a forma do próprio Vishnu nos tempos antigos, quando prestes a matar Hiranyakasipu. Ele realizou diversas evoluções, de fato. Ó Kaurava, o filho de Prishata, movendo-se rapidamente naquela batalha, mostrou os bem conhecidos 21 diferentes tipos de movimento. Armado com a espada e escudo na mão, o filho de Prishata se movia em círculos e girava sua espada no alto, e fazia ataques de lado, e se precipitava para a frente e corria de lado, e saltava alto, e atacava os flancos de seus adversários e recuava para trás, e entrava em luta corporal com seus inimigos, e os oprimia duramente. Tendo praticado elas bem, ele também mostrou as evoluções chamadas Bharata, Kausika Satvata, enquanto ele se movia rapidamente naquela batalha para realizar a destruição de Drona. Observando aquelas belas evoluções de Drishtadyumna, quando ele se movia rapidamente no campo, espada e escudo na mão, todos os guerreiros, como também os celestiais reunidos lá, ficaram cheios de admiração. O regenerado Drona então, disparando 1000 flechas no meio da luta, cortou a espada de Drishtadyumna como também seu escudo, decorado com 100 luas. Aquelas flechas que Drona disparou, enquanto lutando de tal ponto próximo, eram do comprimento de um palmo. Tais flechas são usadas somente em luta de perto. Ninguém mais tem flechas daquele tipo exceto Kripa, e Partha, e Asvatthama e Karna, Pradyumna e Yudhana. Abhimanyu também tinha tais flechas. Então o preceptor, desejoso de matar seu discípulo que era para ele assim como seu próprio filho, fixou na corda de seu arco uma flecha dotada de grande impetuosidade. Aquela flecha, no entanto, Satyaki cortou por meio de 10 flechas, na própria vista do teu filho como também de Karna de grande alma, e dessa maneira salvou Drishtadyumna que estava a ponto de sucumbir a Drona. Então Keshava e Dhananjaya viram Satyaki de destreza incapaz de ser frustrada, que, ó Bharata, estava se movendo rapidamente no rastro dos carros dos guerreiros Kuru e dentro do alcance das flechas de Drona e Karna e Kripa. Dizendo excelente, excelente.
Ambos aplaudiram ruidosamente Satyaki de glória imorredora, que estava assim destruindo as armas celestes de todos aqueles guerreiros. Então Keshava e Dhananjaya avançaram em direção aos Kurus. Dirigindo-se a Krishna, Dhananjaya disse: Veja, ó Keshava, aquele perpetuador da linhagem de Madhu, isto é, Satyaki de coragem verdadeira, se divertindo diante do preceptor e daqueles poderosos guerreiros e alegrando a mim e aos gêmeos e Bhima e ao rei Yudhishthira. Com habilidade adquirida por prática e sem insolência, veja aquele aumentador da fama dos Vrishnis, Satyaki, correndo a toda velocidade em batalha, enquanto se divertindo com aqueles poderosos guerreiros em carros. Todas essas tropas, como também os Siddhas no céu, vendo o invencível em batalha, estão cheios de admiração, e o aplaudindo, dizendo: excelente, excelente. De fato, ó rei, os guerreiros de ambos os exércitos todos aplaudiram o herói Satyavata, por suas façanhas. Capítulo 193. Bhima diz a Drona que Asvatthama está morto. Drona depõe armas, entra em yoga. Morto por Drishtadyumna e, visto por 5 somente, ascende por caminho estelar, para a região Brahma, com 85 anos de idade. Sanjaya disse: observando aquelas façanhas do herói Satyavata, Duryodhana e outros, cheios de raiva, cercaram rapidamente o neto de Sini por todos os lados. Kripa e Karna, e também teus filhos, ó majestade, naquela batalha, se aproximando rapidamente do neto de Sini, começaram a atacá-lo com flechas afiadas. Então o rei Yudhishthira, e os 2 outros Pandavas, isto é, os 2 filhos de Madri e Bhimazena de grande poder, circundaram Satyaki para protegê-los. Karna, e o poderoso guerreiro em carro Kripa, e Duryodhana e outros, todos resistiram a Satyaki, despejando chuvas de flechas sobre ele. O neto de Sini, no entanto, lutando com todos aqueles guerreiros em carros, frustrou, ó monarca, aquela chuva terrível de flechas, tão repentinamente criada por seus inimigos. De fato, naquela batalha terrível, Satyaki, por meio de suas próprias armas celestes, resistiu devidamente a todas aquelas armas celestes apontadas para ele por aqueles guerreiros ilustres. O campo de batalha ficou cheio de muitas visões cruéis após aquele combate daqueles combatentes nobres, parecendo aquela cena de antigamente quando Rudra, cheio de ira, tinha destruído todas as criaturas. Braços humanos e cabeças e arcos, ó Bharata, e guarda-sóis deslocados de carros, e rabos de iaque, eram vistos espalhados em pilhas no campo de batalha. A terra ficou rapidamente coberta com rodas e carros quebrados, e braços massivos cortados de troncos, e bravos cavaleiros privados de vida. E, ó o principal entre os Kurus, grande número de guerreiros, mutilados por flechas caindo, eram vistos naquela grande batalha rolarem e se contorcerem no chão na agonia dos últimos espasmos da morte. Durante a continuação daquela batalha terrível, parecendo combate nos tempos passados, entre os celestiais e os asuras, o rei Yudhishthira o justo, dirigindo-se a seus guerreiros, disse: aplicando todo o seu vigor, avancem, ó grandes guerreiros em carros, contra um nascido no pote. Lá o filho heróico de Trishata está envolvido em combate com Drona. Ele está se esforçando ao máximo de sua força para matar o filho de Bharadvaja. A julgar pelo aspecto seu, ele está apresentando nessa grande batalha. É evidente que cheio de raiva, ele hoje irá derrubar Drona. Se unindo, todos vocês lutem com o nascido no pote. Assim ordenados por Yudhishthira, os poderosos guerreiros em carros dos Sanjayas avançaram todos com grande vigor para matar o filho de Bharadvaja. Aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho de Bharadvaja, avançou rapidamente contra aqueles guerreiros que avançavam, sabendo com certeza que ele iria morrer. Quando Drona, de pontaria certeira, assim procedeu, a terra tremeu violentamente. Ventos impetuosos começaram a soprar, inspirando as tropas hostis com medo. Meteoros grandes caíram, aparentemente emergindo do sol, ardendo ferozmente quando eles caíam e pressagiando grandes terrores. As armas de Drona, ó majestade, pareciam resplandecer.
Carros pareciam produzir estrépitos altos, e corcéis derramaram lágrimas. O poderoso guerreiro em carro, Drona, parecia estar privado de sua energia. Seu olho esquerdo e mão esquerda começaram a estremecer. Vendo o filho de Prishata, novamente, à frente dele, e tendo em mente as palavras dos rishis acerca de sua partida do mundo para o céu, ele ficou triste. Ele então desejou abandonar a vida por lutar justamente. Cercado por todos e por todos os lados pelas tropas do filho de Drupada, Drona começou a se mover rapidamente em batalha, consumindo grande número de kshatriyas. Aquele opressor de inimigos, tendo matado 24.000 kshatriyas, então despachou para a residência de Yama 10 vezes 10.000, por meio de suas flechas de pontas afiadas. Esforçando-se com cuidado, ele parecia permanecer naquela batalha como um fogo sem fumaça. Para o extermínio da classe Kshatriya, ele então recorreu à arma Brahma. Então o poderoso Bhima, vendo o ilustre e irresistível príncipe dos Panchalas sem carro e sem armas, foi rapidamente em direção a ele. Vendo ele atingindo Drona de um ponto próximo, aquele opressor de inimigos recebeu Drishtadyumna em seu próprio carro e disse a ele: exceto tu não há outro homem que possa ousar lutar com o preceptor. Seja rápido para matá-lo. A responsabilidade de matá-lo é tua. Assim endereçado por Bhima, Drishtadyumna de braços fortes pegou rapidamente um arco forte, novo e excelente capaz de aguentar uma grande tensão. Cheio de raiva, e disparando suas flechas naquela batalha no irresistível Drona, Drishtadyumna cobriu o preceptor, desejoso de resistir a ele. Aqueles dois ornamentos de batalha então, ambos principais dos lutadores e ambos cheios de raiva, chamaram à existência a arma Brahma e diversas outras armas celestes. De fato, ó rei, Drishtadyumna cobriu Drona com muitas armas poderosas naquele combate. Destruindo todas as armas do filho de Bharadvaja, o príncipe Panchala, aquele guerreiro de glória imorredora, começou a matar os Vasatis, os civis, os Valikas e os Kurus, isto é, aqueles que protegiam Drona naquela batalha. De fato, ó rei, disparando chuvas de flechas para todos os lados, Drishtadyumna naquele momento parecia resplandecente como o próprio sol derramando seus milhares de raios. Drona, no entanto, cortou novamente o arco do príncipe e perfurou os membros vitais do próprio príncipe com muitas flechas. Assim perfurado, o príncipe sentiu grande dor. Então Bhima, de grande cólera, detendo o carro de Drona, ó monarca, disse lentamente essas palavras para ele: se patifes entre os brahmanas, descontentes com as ocupações regulares da sua própria classe, mas bem versados em armas, não lutassem, a classe kshatriya então não teria sido assim exterminada. A abstenção de injúria para todas as criaturas é citada como a maior de todas as virtudes. O Brahmana é a raiz daquela virtude. Em relação a ti mesmo, além disso, tu és a principal de todas as pessoas conhecedoras de Brahma. Matando todos aqueles mlechas e outros guerreiros, que, no entanto, estão todos engajados nas ocupações regulares próprias de sua classe, movido a isso por ignorância e loucura, ó Brahmana, e pelo desejo de riqueza para beneficiar filhos e esposas. De fato, por causa de um único filho, porque tu não te sentes envergonhado? Ele por quem tu tens utilizado armas, e por quem tu vives, ele, privado de vida, jaz hoje no campo de batalha, ignorado por ti atrás das tuas costas. O rei Yudhishthira o justo te disse isso. Não cabe a te duvidar desse fato. Assim endereçado por Bhima, Drona pôs de lado o seu arco. Desejoso de pôr de lado todas as suas armas também, o filho de Bharadvaja de alma virtuosa disse em voz alta: ó Karna, ó grande arqueiro, ó Kripa, ó Duryodhana, eu digo a vocês repetidamente, se esforcem cuidadosamente em batalha. Não deixem nenhum prejuízo acontecer a vocês dos Pandavas. Em relação a mim mesmo, eu ponho de lado minhas armas. Dizendo essas palavras, ele começou ruidosamente a dizer o nome de Asvatthama.
Colocando de lado suas armas então naquela batalha, e se sentando no terraço de seu carro, ele dedicou-se ao yoga e inspirou confiança em todas as criaturas, dissipando seus temores. Vendo aquela oportunidade, Drishtadyumna reuniu toda a sua energia. Colocando no carro o seu arco formidável, com flecha fixada na corda, ele pegou uma espada, e pulando de seu veículo, avançou rapidamente contra Drona. Todas as criaturas, seres humanos e outros, proferiram exclamações de angústia, vendo Drona assim caído sob o poder de Drishtadyumna. Altos gritos de ó e ai foram proferidos, como também aquele de ó e que vergonha. Com relação ao próprio Drona, abandonando suas armas, ele estava então em um estado supremamente tranquilo. Tendo dito aquelas palavras, ele tinha se dedicado ao yoga. Dotado de grande refulgência e possuidor de grande mérito ascético, ele tinha fixado seu coração naquele ser supremo e antigo, isto é, Vishnu. Inclinando seu rosto ligeiramente para baixo, e erguendo seu peito para a frente, e fechando seus olhos, e repousando na qualidade de bondade, e dirigindo seu coração à contemplação, e pensando no monossílabo Om, representando Brahma, e se lembrando do Deus pujante, supremo, e indestrutível dos deuses, o radiante Drona de grande mérito ascético, o preceptor dos Kurus e dos Pandavas, se dirigiu para o céu que é tão difícil de ser alcançado até pelos pios. De fato, quando Drona procedeu assim para o céu, parecia para nós que então havia dois sóis no firmamento. O céu inteiro estava em chamas e parecia ser uma extensão vasta de luz uniforme quando Bharadvaja, semelhante ao sol, de refulgência solar, desapareceu. Sons confusos de alegria foram ouvidos, proferidos pelos celestiais encantados. Quando Drona dirigiu-se dessa maneira para a região de Brahman, Drishtadyumna estava, inconsciente disso tudo, ao lado dele. Somente nós 5 entre os homens vimos Drona de grande alma absorto em yoga proceder para a mais sublime região de bem-aventurança. Esses 5 eram eu mesmo, Dhananjaya, o filho de Prita, e o filho de Drona, Asvatthama, e Vasudeva da linhagem de Vrishni, e o rei Yudhishthira o justo, o filho de Pandu. Ninguém mais, ó o rei, pôde ver aquela glória do sábio Drona, dedicado ao yoga, enquanto partindo do mundo. Realmente, todos os seres humanos estavam inconscientes do fato de que o preceptor alcançou a região suprema de Brahman, uma região misteriosa para os próprios deuses, e que é a mais elevada de todas. De fato, nenhum deles pôde ver o preceptor, aquele castigador de inimigos, proceder para a região de Brahman, dedicado ao yoga na companhia dos principais dos rishis, seu corpo mutilado por flechas e banhado em sangue, depois que ele tinha posto de lado suas armas. Em relação ao filho de Prishata, embora todos gritassem que vergonha, para ele, ainda lançando seus olhos na cabeça sem vida de Drona, ele começou a puxá-la à força. Com sua espada, então, ele cortou do tronco de seu inimigo aquela cabeça, enquanto seu inimigo permanecia sem fala. Tendo matado o filho de Bharadvaja, Drishtadyumna estava cheio de grande alegria, e proferiu gritos leoninos, girando sua espada. De uma cor escura, com seus cabelos brancos descendo até suas orelhas, aquele homem idoso de 85 anos de idade costumava, por tua causa somente, se mover rapidamente no campo de batalha com a energia de um jovem de 16. O poderosamente armado Dhananjaya, o filho de Kunti, antes que a cabeça de Drona fosse cortada, tinha dito: ó o filho de Drupada, traga o preceptor vivo, não o mate. Ele não deve ser morto. Assim mesmo todas as tropas também tinham gritado. Arjuna, em particular, movido por compaixão, tinha gritado repetidamente. Desconsiderando, no entanto, os gritos de Arjuna, como também aqueles de todos os reis, Drishtadyumna matou Drona, aquele touro entre homens, no terraço de seu carro. Coberto com sangue de Drona, Drishtadyumna então o saltou do carro sobre o solo. Parecendo vermelho como o sol, ele então parecia ser extremamente feroz. Tuas tropas viram Drona morto exatamente dessa maneira naquela batalha.
Então Drishtadyumna, aquele grande arqueiro, ó rei, jogou no chão aquela cabeça grande do filho de Bharadvaja diante dos guerreiros do teu exército. Teus soldados, ó monarca, vendo a cabeça do filho de Bharadvaja, colocaram seus corações na fuga e fugiram em todas as direções. Enquanto isso Drona, ascendendo aos céus, entrou no caminho estelar. Pela graça do Rishi Krishna de Vaipayana, o filho de Satyavati, eu testemunhei, ó rei, as verdadeiras circunstâncias a respeito da morte de Drona. Eu contemplei aquele ilustre procedendo, depois que ele tinha ascendido ao céu, como um tição sem fumaça de esplendor ardente. Após a queda de Drona, os Kurus, os Pandavas e os Sanjayas, todos ficaram tristes e fugiram com grande velocidade. O exército então se dividiu. Muitos tinham sido mortos, e muitos feridos por meio de flechas afiadas. Teus guerreiros em particular, após a queda de Drona, pareciam estar privados de vida. Tendo sofrido uma derrota, e estando inspirados com medo acerca do futuro, os Kurus se consideraram privados de ambos os mundos. Isto é, tendo sofrido uma derrota, eles perderam esse mundo, e fugindo do campo, eles cometeram um pecado e perderam um mundo seguinte de fato, eles perderam todo o autocontrole. Procurando pelo corpo do filho de Bharadvaja, ó monarca, no campo coberto com milhares de troncos sem cabeça, os reis não puderam encontrá-lo. Os Pandavas, tendo obtido a vitória e grandes perspectivas de renome no futuro, começaram a fazer sons altos com suas flechas e conchas e proferiram altos rugidos leoninos. Então Bhimazena, ó rei, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, foram vistos no meio da hoste Pandava abraçar um ao outro. Dirigindo-se ao filho de Prishata, aquele opressor de inimigos, isto é, Bhima disse: eu te abraçarei novamente, ó filho de Prishata, como alguém coroado com vitória, quando aquele desgraçado do filho de Usuta for morto em batalha, como também aquele outro canalha, isto é, Duryodhana. Dizendo essas palavras, Bhimazena, o filho de Pandu, cheio de êxtases de alegria, fez a terra tremer com golpes em seu peito. Terrificadas por aquele som, tuas tropas fugiram da batalha, esquecendo os deveres dos kshatriyas e colocando seus corações na fuga. Os Pandavas, tendo se tornado vencedores, ficaram muito contentes, ó monarca, e eles sentiram grande felicidade derivada da destruição de seus inimigos em batalha. Capítulo 194. Kurus fogem. Asvataman permanece. Kripa conta a respeito da morte enganosa de Drona. Sanjaya disse: após a queda de Drona, ó rei, os Kurus, afligidos por armas, privados de seu líder, divididos e derrotados, ficaram cheios com esforço, e carentes de energia pela aflição. Proferindo lamentos altos, vendo seus inimigos os Pandavas prevalecendo sobre eles, eles tremiam repetidamente. Seus olhos cheios de lágrimas, e corações inspirados com medo, eles ficaram, ó rei, melancólicos e tristes, e desprovidos de energia, se reuniram em volta do teu filho. Cobertos com poeira, tremendo com medo, lançando olhares vazios para todos os lados, e com suas vozes sufocadas pelo medo, eles pareciam os Daitiyas depois da queda de Hiranyaksha nos tempos passados. Cercado por eles todos, como se por pequenos animais tomados pelo medo, teu filho, incapaz de ficar em seu meio, se afastou. Atormentados por fome e sede, e chamuscados pelo sol, teus guerreiros, então, ó Bharata, ficaram extremamente desanimados. Contemplando a queda do filho de Bharadvaja, a qual era como a queda do sol sobre a terra, ou a secagem do oceano, ou a transplantação de Meru, ou a derrota de Vasava, vendo aquele ato, incapaz de ser tranquilamente testemunhado, os Kauravas, ó rei, fugiram com medo, o terror lhes emprestando maior velocidade. O soberano dos Gandhara Sakuni, vendo Drona de carro dourado morto, fugiu com os guerreiros em carros de sua divisão, com velocidade que era muito maior. Até o filho de Suta fugiu com medo, levando com ele sua própria divisão vasta, que estava se retirando com grande velocidade com todos os seus estandartes.
O soberano dos Madras, isto é, Salya, também, lançando olhares vagos em volta, fugiu com medo, levando consigo sua divisão, abundando em carros e elefantes e corcéis. O filho de Saradivati, Kripa, também, fugiu, dizendo, pai, levando com ele sua divisão de elefantes e soldados da infantaria, a maior parte dela tendo sido morta. Kritavarma, o rei, também fugiu, levado por seus corcéis velozes, e cercado pelo resto das suas tropas Boja, Kalinga, Arata, e Válika. Uluka, o rei, vendo Drona morto, fugiu com velocidade, afligido com medo e acompanhado por um grande grupo de soldados da infantaria. Bonito e dotado de juventude, e reputado por sua bravura, Dussasana, também, em grande ansiedade, fugiu circundado por sua divisão de elefantes. Levando com ele 10.000 carros e 3.000 elefantes, Vrishasena também fugiu com velocidade e a visão da queda de Drona. Acompanhado por seus elefantes e cavalos e carros, e cercado também por soldados da infantaria, teu filho, o poderoso guerreiro em carro Duryodhana, também fugiu, ó rei, levando com ele o restante dos Sansapitakas a quem Arjuna ainda não tinha massacrado. Susarma, ó rei, fugiu, vendo Drona morto. Em elefantes e carros e corcéis, todos os guerreiros do exército Kaurava fugiram do campo, vendo Drona, de carro dourado, morto. Alguns instigando seus pais adiante, alguns seus irmãos, alguns seus tios maternos, alguns seus filhos, alguns seus amigos, os Kauravas fugiram. Outros incitando seus irmãos em armas ou, os filhos de suas irmãs, seus parentes, fugiram para todos os lados. Com cabelo despenteado, e equipamentos soltos, todos fugiram de tal maneira que nem mesmo duas pessoas podiam ser vistas correndo juntas. O exército Kuru está totalmente destruído, essa mesma era a opinião de todos. Outros entre tuas tropas fugiram, ó rei, livrando-se de suas cotas de malha. Os soldados chamavam uns aos outros ruidosamente, ó touro da raça Bharata, dizendo, esperem. Esperem, não fujam, mas nenhum deles que falou assim permaneceu ele mesmo no campo. Abandonando seus veículos e carros enfeitados com ornamentos, os guerreiros, em cavalos ou usando suas pernas, fugiram com grande velocidade. Enquanto as tropas, desprovidas de energia, estavam fugindo dessa maneira com velocidade, o único filho de Drona, Asvatama, como um jacaré enorme avançando contra a correnteza de um rio, se precipitou contra seus inimigos. Uma batalha violenta ocorreu entre ele e muitos guerreiros encabeçados por Sikandi e os Prabhadrakas, os Panchalas, os Shedis, e os Kaikeyas. Matando muitos guerreiros do exército Pandava que eram incapazes de serem derrotados com facilidade, e escapando com dificuldade da pressão da batalha, aquele herói, possuidor do andar de um elefante enfurecido, vendo a hoste Kaurava fugindo, resolveu fugir. Procedendo em direção a Duryodhana, o filho de Drona, aproximando-se do rei Kuru, disse, porque, ó Bharata, as tropas estão fugindo como se apavoradas. Embora fugindo dessa maneira, ó monarca, porque tu ainda não as reagrupa em batalha. Tu mesmo, também, ó rei, não pareces estar no teu estado de espírito usual. Após a morte daquele leão entre os guerreiros em carros, ó monarca, teu exército caiu nesta situação difícil. Ó Kaurava, ó rei, todos aqueles que são encabeçados até por Karna, não permanecem no campo. Em nenhuma batalha lutada antes o exército fugiu assim. Algum mal aconteceu às tuas tropas, ó Bharata? Ouvindo essas palavras do filho de Drona naquela ocasião, Duryodhana, aquele touro entre os reis, sentiu-se incapaz de lhe dar a notícia dolorosa. De fato, teu filho pareceu afundar em oceanos de aflição, como um barco naufragado. Vendo o filho de Drona em seu carro, o rei ficou banhado em lágrimas. Cheio de vergonha, ó monarca, o rei então se dirigiu ao filho de Saradivati, dizendo, abençoado sejas, diga tu, antes de outros, porque o exército está fugindo dessa maneira. Então o filho de Saradivati, ó rei, repetidamente sentindo grande angústia, disse para o filho de Drona como seu pai tinha sido morto.
Kripa disse, colocando Drona, aquele principal dos guerreiros em carros, em nossa dianteira. Nós começamos a lutar somente com os Panchalas. Quando a batalha começou, os Kurus e os Somarkas, misturados juntos, rugiram uns para os outros e começaram a derrubar uns aos outros com suas armas. Durante a continuação daquela batalha os Dhritarashtra's começaram a ser diminuídos. Vendo isso, teu pai, cheio de raiva, chamou à existência uma arma celeste. De fato, Drona, aquele touro entre homens, tendo invocado a arma Brahma, matou seus inimigos com flechas de cabeça larga, a centenas e milhares. Armas celestes eram invocadas com mantras. Elas eram forças as quais criavam todos os tipos de armas tangíveis que o invocador desejava. Aqui a arma Brahma tomou a forma de flechas de cabeça larga. Incitados pelo destino, os Pandavas, os Kaikeyas, os Matsyas, e os Panchalas, o principal dos regenerados, se aproximando do carro de Drona, começaram a perecer. Com sua arma Brahma, Drona despachou para a residência de Yama 1000 bravos guerreiros e 2000 elefantes. De uma cor escura, com seus cabelos grisalhos descendo até suas orelhas, e com 85 anos completos de idade, o idoso Drona costumava se movimentar rapidamente em batalha como um jovem de 16. Quando as tropas do inimigo estavam assim afligidas e os reis estavam sendo mortos, os Panchalas, embora cheios de desejo de vingança, recuaram da batalha. Quando o inimigo, voltando atrás, parcialmente perdeu sua ordem, aquele subjugador de inimigos Drona, chamando armas celestes à existência, brilhava resplandecente como o sol nascente. De fato, teu pai valente, chegando no meio dos Pandavas, e tendo flechas como os raios que emanavam dele, parecia o sol do meio-dia para o qual ninguém podia olhar. Chamuscados por Drona, como se pelo sol brilhante, eles ficaram desanimados e privados de sua energia e sentidos. Vendo eles assim afligidos por Drona com suas flechas, o matador de Madhu, desejoso de vitória para o filho de Pandu, disse essas palavras. Realmente, este principal de todos os manejadores de armas, este líder dos líderes, é incapaz de ser vencido em batalha pelo próprio matador de Vritra. Ó filhos de Pandu, pondo de lado a retidão, cuidem da vitória, para que Drona de carro dourado não possa matar todos vocês em batalha. Eu penso que ele não lutará depois da queda de Asvatama. Que algum homem diga falsamente a ele que Asvatama foi morto em batalha. Ouvindo essas palavras o filho de Kunti, Dhananjaya, não as aprovou. O conselho, no entanto, encontrou a aprovação de todos os outros, e até de Yudhishthira com alguma dificuldade. Então Bhimazena, com uma aparência de acanhamento, disse para teu pai, Asvatama foi morto. Teu pai, no entanto, não acreditou nele. Suspeitando de que a notícia era falsa, teu pai, tão afetuoso em direção a ti, questionou Yudhishthira quanto a se tu estavas realmente morto ou não. Afligido pelo medo de uma mentira, desejoso ao mesmo tempo de vitória, Yudhishthira, vendo o elefante poderoso, enorme como uma colina e chamado Asvatama, pertencente ao chefe Malava, Indravarma, morto no campo por Bhima, se aproximou de Drona e respondeu a ele, dizendo, ele por quem tu manejaste armas, ele, considerando a quem tu vives, aquele teu filho sempre querido, isto é, Asvatama, foi morto. Privado de vida ele jaz na terra nua como um leão jovem. Totalmente consciente das más consequências da mentira, o rei falou aquelas palavras para aquele melhor dos Brahmanas, indistintamente adicionando o elefante depois de Asvatama. Sabendo da queda de seu filho, ele começou a lamentar alto, afligido pela angústia. Reprimindo a força de suas armas celestes, ele não lutou como antes. Vendo ele cheio de ansiedade, e quase privado de seus sentidos pela dor, o filho do rei Panchala, de feitos cruéis, avançou em direção a ele. Vendo o príncipe que tinha sido ordenado como seu matador, Drona, versado em todas as verdades acerca de homens e coisas, abandonou todas as suas armas celestes e sentou-se em praia no campo de batalha. Então o filho de Prishata, agarrando a cabeça de Drona com sua mão esquerda e desconsiderando as altas admoestações de todos os heróis, cortou aquela cabeça.
Drona não deve ser morto. Essas mesmas foram as palavras proferidas de todos os lados. Similarmente, Arjuna também, saltando de seu carro, correu rapidamente em direção ao filho de Prishata, com braços erguidos e dizendo repetidamente: ó tu que és familiarizado com os costumes de moralidade, não mate o preceptor mas traga-o vivo. Embora assim proibido pelos Kauravas como também por Arjuna, Drishtadyumna matou teu pai. Por isso, afligidas com medo, as tropas estão todas fugindo. Nós mesmos também, pela mesma razão, em grande tristeza, ó impecável, estamos fazendo o mesmo. Sanjaya continuou, sabendo da morte de seu pai em batalha, o filho de Drona, como uma cobra atingida com o pé, ficou cheio de ira feroz. E cheio de raiva, ó majestade, Asvatthama brilhou naquela batalha como um fogo alimentado com uma grande quantidade de combustível. Quando ele apertou suas mãos e rangeu seus dentes, e respirou como uma cobra, seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Capítulo 195. Louvor a Asvatthama, mandado matar Drishtadyumna. Dhritarashtra disse, sabendo, ó Sanjaya, da morte, por meios injustos, de seu pai idoso, por Drishtadyumna, o que o valente Asvatthama disse. Ele, isto é, em quem armas humanas Varuna e Agneya e Brahma e Indra e Narayana estão sempre presentes. De fato, sabendo que o preceptor, aquele principal dos homens virtuosos, tinha sido morto injustamente por Drishtadyumna em batalha, o que Asvatthama disse. Drona de grande alma, tendo obtido a ciência de armas de Rama, comunicou o conhecimento de todas as armas celestes para seu filho desejoso de ver o último adornado com todas as habilidades de um guerreiro. Há só uma pessoa nesse mundo, isto é, o filho, e ninguém mais, a quem os homens desejam que se tornem superiores a eles mesmos. Todos os preceptores de grande alma têm essa característica, isto é, que eles comunicam todos os mistérios de sua ciência ou para filhos ou discípulos dedicados. Tornando-se pupilo de seu pai, ó Sanjaya, e obtendo todos aqueles mistérios com todos os detalhes, o filho da filha de Saradivati tornou-se um segundo Drona, e um herói formidável. Asvatthama é igual a Karna em conhecimento de armas, a Purandara em batalha, a Kartavirya em energia, e Vrihaspati em sabedoria. Em fortaleza, aquele jovem é igual a uma montanha, e em energia ao fogo. Em gravidade, ele é igual a um oceano, e em cólera, ao veneno da cobra. Ele é o mais notável de todos os guerreiros em carros em batalha, um arqueiro firme, e acima de toda fadiga. Em velocidade ele é igual ao próprio vento e ele se move rapidamente no centro da luta como Yama em fúria. Enquanto ele está empenhado em disparar flechas em batalha, a própria terra vem a ser afligida. De bravura incapaz de ser frustrada, aquele herói nunca fica fatigado por esforços. Purificado pelos Vedas e por votos, ele é um mestre completo da ciência de armas, como Rama, o filho de Dasharata. Ele é como o oceano, incapaz de ser agitado. Sabendo que o preceptor, aquela principal das pessoas justas, tinha sido morto injustamente em batalha por Drishtadyumna, o que, de fato, Asvatthama disse. Asvatthama foi ordenado para ser o matador de Drishtadyumna, assim como o filho de Ajnasena, o príncipe dos Panchalas, foi ordenado para ser o matador de Drona. O que, ó, Asvatthama disse. Sabendo que seu pai, o preceptor, tinha sido morto pelo cruel, pecaminoso, e viu Drishtadyumna de pouca previdência. Capítulo 196. Asvatthama furioso invoca Arma Narayana. Sanjaya disse, sabendo da morte de seu pai por Drishtadyumna de atos pecaminosos, o filho de Drona estava cheio de dor e raiva, ó touro entre homens. Furioso, ó rei, seu corpo parecia resplandecer como aquele do destruidor enquanto empenhado em massacrar as criaturas no fim do Yuga. Repetidamente enxugando seus olhos lacrimosos, e suspirando ansiosamente com raiva, ele disse para Duryodhana, eu agora soube como meu pai foi morto por aqueles desgraçados, vi que ele tinha posto de lado suas armas, e como também um ato pecaminoso foi perpetrado por Yudhishthira disfarçado no traje de virtude.
Dharmadvaji literalmente significa uma pessoa que leva a bandeira da virtude, consequentemente, hipócrita, somente falando com modos de santarrão de virtude e moralidade, mas agindo de modo diferente. Eu agora soube daquele ato injusto e extremamente cruel do filho de Dharma. De fato, para aqueles engajados em batalha, uma das duas coisas deve acontecer, isto é, vitória ou derrota. Morte em batalha é sempre para ser louvada. Aquela morte, em batalha, de uma pessoa envolvida na luta, a qual ocorre sob circunstâncias de justiça, não é digna de tristeza, como tem sido observado pelos sábios. Sem dúvida, meu pai foi para a região dos heróis. Ele tendo encontrado tal morte, eu não devo me afligir por ele. A humilhação, no entanto, de seus cabelos terem sido agarrados, que ele sofreu na própria vista de todas as tropas, enquanto ele estava justamente engajado em batalha, está dilacerando o próprio centro do meu coração. Eu mesmo vivo, os cabelos de meu pai foram agarrados, porque pessoas sem filhos deveriam então nutrir um desejo de progenie. Pessoas cometem ações injustas ou humilham outras, movidas por luxúria ou ira ou loucura ou ódio ou leviandade. O filho cruel e de alma perversa de Prishata cometeu essa ação extremamente pecaminosa em total desconsideração por mim, Drishtadyumna, portanto, indubitavelmente sofrerá a consequência terrível daquela ação, como também o filho mentiroso de Pandu, que agiu tão injustamente. Hoje, a terra sem dúvida beberá o sangue daquele reino de Sthira o justo, que fez o preceptor, por um ato de falsidade, pôr de lado suas armas. Eu juro pela verdade, ó Kaurava, como também por meus atos religiosos, que eu nunca aguentarei o peso da vida se eu fracassar em exterminar os Panchalas. Por todos os meios eu lutarei com os Panchalas em combate terrível. Eu sem dúvida matarei em batalha Drishtadyumna, aquele perpetrador de atos injustos. Por meios suaves ou violentos, eu efetuarei a destruição de todos os Panchalas antes que a paz se torne minha, ó Kaurava. Ó tigre entre homens, as pessoas desejam filhos para que os obtendo elas possam ser resgatadas de grandes terrores nesse e no outro mundo. Meu pai, no entanto, caiu naquela situação difícil, como uma criatura desamparada, embora eu mesmo esteja vivo, seu discípulo e filho, parecendo uma montanha em poder. Que vergonha para minhas armas celestes! Que vergonha para meus braços! Que vergonha para minha destreza! Já que Drona, embora ele tivesse um filho em mim, teve seus cabelos agarrados. Eu irei, portanto, ó chefe dos Bharatas, agora realizar aquilo pelo qual eu possa ser libertado da dívida que eu tenho para com meu pai, que agora foi para outro mundo. Aquele que é bom nunca se entrega ao autoelogio. Incapaz, no entanto, de suportar a morte de meu pai, eu falo da minha bravura. Que os Pandavas, com Janardana entre eles, vejam minha energia hoje, enquanto eu oprimo todas as suas tropas, realizando o que é feito pelo próprio destruidor no fim do Yuga. Nem os deuses, nem os Gandharvas, nem os Asuras, os Uragas, e os Rakshasas, nem todos os principais dos homens serão capazes de me subjugar hoje em meu carro em batalha. Não há ninguém no mundo igual a mim ou Arjuna em conhecimento de armas. Entrando no meio das tropas, como o próprio sol no meio de seus raios ardentes, eu hoje usarei minhas armas celestes. Hoje, com inúmeras flechas, utilizadas por mim, disparadas de meu arco em batalha terrível, mostrando sua terrível energia, eu subjugarei os Pandavas. Hoje, todos os pontos do horizonte, ó rei, serão vistos pelos guerreiros do nosso exército, cobertos com minhas flechas aladas de pontas afiadas, como se com torrentes de chuva. Espalhando chuvas de flechas por todos os lados com um barulho alto, eu derrubarei meus inimigos, como uma tempestade derrubando árvores. Nem Vibatsu, nem Janardana, nem Bimazena, nem Nakula, nem Sahadeva, nem o rei Yudhishthira, nem o filho de alma perversa de Prishata Drishtadyumna, nem Sikandin, nem Satyaki, ó Kaurava, conhecem aquela arma que eu tenho, junto com os mantras para lançá-la e retirá-la. Antigamente em uma ocasião, Narayana, assumindo a forma de Brahmana, foi até meu pai. Curvando-se a ele, meu pai apresentou suas oferendas para ele na forma devida.
Pegando-as ele mesmo, o Senhor Divino se ofereceu para lhe dar um benefício. Meu pai então o solicitou aquela arma suprema chamada Narayana. O Senhor Divino, o principal de todos os deuses, se dirigindo a meu pai, disse: nenhum homem alguma vez se tornará teu igual em batalha. Esta arma, no entanto, ó Brahmana, nunca deve ser usada apressadamente. Ela nunca volta sem efetuar a destruição do inimigo. Eu não conheço ninguém a quem ela não possa matar, ó Senhor. De fato, ela mataria até os que não podem ser mortos. Portanto, ela não deve ser usada sem a maior deliberação. Esta arma poderosa, ó opressor de inimigos, nunca deve ser lançada sobre pessoas que abandonam seus carros ou armas em batalha, ou sobre aquelas que procuram por abrigo ou aquelas que se entregam. Aquele que procura afligir em batalha os que não podem ser mortos com ela, é ele mesmo muito afligido por ela. Meu pai assim recebeu aquela arma. Então o Senhor Narayana, dirigindo-se a mim mesmo também, disse: com a ajuda desta arma, tu também despejarás diversas chuvas de armas celestes em batalha e brilharás com energia por causa dela. Tendo dito essas palavras, o Senhor Divino ascendeu ao céu. Essa é a história da arma Narayana que foi obtida por meu pai. Com ela eu derrotarei e matarei os Pandavas, os Panchalas, os Matsyas, e os Kaikeyas, em batalha, como o marido de Sachi derrotando e matando os Asuras. Minhas flechas, ó Bharata, cairão sobre os inimigos lutando, naquelas formas específicas as quais eu desejar que elas assumam. Permanecendo em batalha, eu despejarei chuvas de armas como eu desejo. Eu derrotarei e matarei todos os principais dos guerreiros em carros com flechas percorredoras do céu de pontas de ferro. Sem dúvida, eu despejarei inúmeros machados de batalha sobre o inimigo. Com a poderosa arma Narayana, um opressor de inimigos que eu sou, eu destruirei os Pandavas, causando uma carnificina imensa entre eles. Aquele canalha entre os Panchalas, Drishtadyumna, que é um ofensor de amigos e Brahmanas e de seu próprio preceptor, que é um patife e enganador do comportamento mais repreensível, nunca escapará de mim hoje com vida. Ouvindo essas palavras do filho de Drona, o exército Kuru se reagrupou. Então muitos principais dos homens sopraram suas conchas gigantescas. E cheios de alegria, eles bateram em suas baterias e dindimas aos milhares. A terra ressoou com barulhos altos, afligida pelos cascos de cavalos e as rodas de carros. Aquele tumulto alto fez a terra e o firmamento também ecoarem com ele. Ouvindo aquele tumulto, profundo como o ribombo das nuvens, os Pandavas, aqueles principais dos guerreiros em carros, se reunindo, se aconselharam uns com os outros. Enquanto isso, o filho de Drona, tendo dito aquelas palavras, ó Bharata, tocou a água e invocou a arma celeste chamada Narayana. Om. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.